Conto de Anton Chekhov, Gritcha. Gritcha, menino pequeno e redonducho, nascido há 2 anos e 8 meses. Passeio com a babá pela avenida. Veste um pequeno albornoz comprido e acolchoado, um chale, um grande gorro com um botão felpudo e galochas quentes. Ele está com calor e abafado, e ainda por cima, o alegre sol de abril ofusca-lhe os olhos e belisca as pálpebras. Toda sua figurinha, desajeitada, de andar hesitante e inseguro, exprime perplexidade extrema. Até este momento, Gritcha só conhece um único mundo quadrado, onde num canto fica sua cama, no outro o baú da babá, no terceiro uma cadeira e no quarto uma lamparina ardendo diante de uma imagem. Se a gente espiar por baixo da cama, verá uma boneca de braço quebrado e um tambor. Mas atrás do baú da babá há uma porção de coisas diversas. Carretéis vazios, papeizinhos, uma caixa sem tampa e um palhaço quebrado. Neste mundo, além da babá e de Gritcha, frequentemente aparece mamãe e o gato. A mamãe se parece com a boneca e o gato com um casaco de peles do papai. Só que o casaco não tem olhos e rabo. Do mundo que se chama quarto de criança, há uma porta que leva para um espaço onde se almoça e toma chá. Aqui fica a cadeira de Gritcha, de pernas altas e o relógio que só existe para abanar o pêndulo e tilintar. Da sala de jantar pode-se passar para um outro aposento, onde ficam as poltronas vermelhas. Aqui, no tapete, existe uma mancha, pela qual até hoje ameaçam Gritcha com um dedo em riste. Atrás deste aposento existe ainda um outro, onde não deixam entrar e onde se vislumbra o papai, uma personalidade altamente enigmática. A babá e a mamãe são compreensíveis. Elas vestem Gritcha, alimentam-no e o põem na cama para dormir. Mas, para que existe o papai? Ainda não sabe. Existe ainda uma outra personalidade misteriosa, é a titia, que deu a Gritcha o tambor. Ela ora aparece, ora desaparece. Por onde será que ela some? Mais de uma vez, Gritcha espiou por baixo da cama, atrás do baú e sob o divã, mas ela não estava lá. Mas neste mundo novo, onde o sol fere os olhos, há tantos papais, mamães e titias que não se sabe para quem correr primeiro. Mas o mais estranho e absurdo de tudo são os cavalos. Gritcha olha para as suas patas que se movem e não consegue entender nada. Ele olha para a babá esperando que ela o ajude na sua perplexidade, mas ela se cala. Súbito ele ouve um tropel medonho pela avenida marchando ritmicamente. Move-se em direção a ele uma multidão de soldados, com caras vermelhas e espadas debaixo dos braços. Gritcha fica todo frio de terror e lança um olhar de interrogação para a babá. Não será perigoso? Mas a babá não corre, nem chora. Quer dizer que não há perigo. Gritcha segue os soldados com os olhos e ele mesmo começa a marchar no seu compasso. Atravessando a avenida, passam correndo 2 gatos grandes de focinhos compridos, línguas de fora e rabos empinados. Gritcha pensa que também deve correr e corre atrás dos gatos. Para! Grita-lhe a babá, agarrando-o pelos ombros grosseiramente. Para onde vais? Então te permitiram reinar? Eis uma babá desconhecida sentada junto a um pequeno tacho de laranjas. Gritcha passa por ela e, em silêncio, pega uma laranja. E para que fazes isso? Grita a sua companheira, dando-lhe uma palmada na mão e arrancando-lhe a laranja. Bobo! Agora Gritcha teria grande prazer em apanhar o vidrinho jogado no chão aos seus pés, brilhando como a lamparina, mas tem medo de levar outra palmada na mão. Muita honra! Ouve Gritcha de repente, quase no ouvido, uma voz forte e grossa, e vê um homem alto de botões claros.
Para sua grande satisfação, esse homem dá a mão a Babá, para com ela e começa a conversar. O brilho do sol, o ruído dos carros, os cavalos, os botões claros, tudo isso é tão extraordinário e não assustador que a alma de Gritcha se enche de uma sensação deliciosa e ele se põe a rir às gargalhadas. Vamos, vamos, grita ele para o homem dos botões claros, puxando-o pela aba. Para onde? Pergunta o homem. Vamos, insiste Gritcha. Ele tem vontade de dizer que não seria mal levar também papai, mamãe e o gato, mas a língua fala tudo diferente do que é preciso. Um pouco depois, a Babá dobra uma esquina, sai na avenida e leva Gritcha para um grande pátio, onde ainda há neve, e o homem dos botões claros vem com eles. Evitam cuidadosamente os torrões de neve e as poças e depois, por uma escada escura e suja, entram num quarto. Aqui há muita fumaça, cheira a assado e uma mulher está diante do fogão fritando almôndegas. A cozinheira e a babá se beijam e, junto com o homem, sentam-se no banco e começam a falar em voz baixa. Gritcha, todo agasalhado, começa a sentir um calor insuportável. Por que será isso? Pensa ele olhando ao redor. Ele vê o teto escuro, uma forquilha chifruda e o forno que olha com o seu grande oco negro. Mamãe! Chora ele. Vá, vá, vá! Grita a babá. Podes esperar. A cozinheira põe na mesa uma garrafa, 2 cálices e um bolo. As 2 mulheres e o homem dos botões claros batem os cálices e bebem algumas vezes cada um. E o homem abraça ora a babá, ora a cozinheira. E depois, todos os 3 começam a cantar baixinho. Gritcha é atraído pelo bolo e dão-lhe um pedacinho. Ele come e olha a babá bebendo. Ele também tem vontade de beber um pouco. Dá, babá, dá! Pede ele. A cozinheira deixa-o tomar um golinho do seu cálice. Ele arregala os olhos, faz careta, tosse e depois fica muito tempo agitando os braços. E a cozinheira olha para ele e ri. Voltando para casa, Gritcha põe-se a contar à mamãe as paredes e a cama onde esteve e o que viu. Ele não fala tanto com a língua, como com o rosto e as mãos. Ele mostra como brilha o sol, como correm os cavalos, como olha o forno assustador e como bebe a cozinheira. À noite, ele não consegue adormecer. Soldados com feixes, gatos enormes, cavalos, o vidrinho, o tacho de laranjas, os botões claros. Tudo isso juntou-se num monte e oprime-lhe o cérebro. Ele se vira de um lado para o outro, tagarela e, finalmente, não suportando a própria agitação, começa a chorar. Mas tu estás com febre? Diz mamãe, tocando-lhe a testa com a palma da mão. Por que terá acontecido isto? Forno! Grita Gritcha. Vá embora daqui, forno! De certo comeu demais, decide a mamãe. E Gritcha, transbordante das impressões da vida nova, recém-conhecida, recebe da mamãe uma colherada de óleo de rícino